Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, o tema que eu queria abordar com vocês hoje é um tema muito legal e uma proposta que me foi feita pela minha mãe, a dona Célia. Mando um abraço para ela, um beijo bem forte, a gente está junto para sempre. Que é discutir um pouquinho quais as implicações e a importância estratégica de ter hoje em dia ilhas. Né? Acho que a questão é bem ampla, mas é uma discussão interessante porque a gente às vezes observa o mundo e a forma como a gente observa o mundo modifica de uma maneira ou de outra a percepção que a gente tem a respeito daquilo que os países fazem, a forma como eles se organizam. Então a pergunta, o questionamento foi por que a Grã-Bretanha mantém as Ilhas Falkland, por exemplo, né, chamadas de Malvinas aqui na América do Sul, se ela fica tão longe e se é tão difícil, tão custoso manter essa ilha, né, na nossa cabeça, de uma forma ou de outra, uma ilha aí a mais de 1.000 quilômetros de distância, com a manutenção de uma sociedade britânica, com a manutenção de empresas britânicas, etc. Né? E é interessante porque para fazer uma análise a respeito disso, a gente tem que pensar também um pouco a respeito das temporalidades nas relações internacionais, na geopolítica, na geografia política, na política internacional. Então, o que eu quero dizer com temporalidades? Tem um autor da história que é muito importante para nós que fazemos análise em geopolítica, que é o Fernand Braudel. O Fernand Braudel ele tem um conceito muito importante que é o conceito de longa duração. O que ele quer abordar com esse conceito de longa duração num texto dele chamado História e Ciências Sociais à Longa Duração? Ele tenta apresentar que, na verdade, ele está falando para historiadores, né? Mas como nós não podemos escapar de fazer uma análise histórica dos fenômenos geopolíticos, ele também está conversando conosco. E ele fala, bom, quando a gente observa algumas formas de fazer história, né, de produzir conhecimento sobre a história mais antigos, a gente vê, por exemplo, uma figura muito famosa que é a figura da crônica. Né? A crônica ali na Idade Média Europeia, também ali na região da Rússia, Império Otomano, enfim, no comecinho do Império Otomano, na verdade não são trabalhos historiográficos, são trabalhos que contam tanto fatos históricos quanto questões que acontecem no dia a dia, né? Enfim, relatos mais ou menos pautados no cotidiano. E aí ele opõe a partir disso dois fenômenos interessantes, ou seja, a gente tem contado na crônica dois elementos muito importantes, né? Os elementos do cotidiano que demonstram, né, que trazem alguns relatos que às vezes a gente não teria de como viviam aquelas pessoas, quais as relações que se estabelecia, qual o papel da família, qual o papel, enfim, da cotidianidade, digamos assim, né, ou do dia a dia, da forma como viviam, mas também traz fenômenos e fatos que acabam afetando durante muito tempo um determinado período, uma determinada região. E é aí que ele propõe justamente essa oposição entre curta e longa duração, fenômenos de curta duração e fenômenos de longa duração. Né? Quando a gente fala em relações internacionais, a gente acaba, de uma forma ou de outra, sempre tendendo a privilegiar a longa duração. Só que, ao mesmo tempo, a gente tenta explicar a longa duração com fenômenos de curta duração. Então, por exemplo, quando alguém pergunta, eu sempre brincava com os meus alunos, né? Sempre que alguém pergunta do Trump, a gente fala, então, quando os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, aconteceu tal e tal coisa, né? Esse é um problema, né? Porque, na verdade, a gente está... Talvez a pergunta seja a respeito de algo que o Trump fez e apareceu no noticiário ontem, que é um fenômeno de curta duração, né? Mas o Donald Trump ele está fazendo algumas mudanças na política americana que eu estou apostando que serão de longa duração. Um fenômeno mais fácil da gente observar que une as duas questões é justamente a nomeação da juíza, né, da recém-nomeada para a Suprema Corte. Da mesma forma como aqui no Brasil a gente teve uma confirmação recente para ocupar uma vaga no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, também a Suprema Corte dos Estados Unidos teve uma confirmação que aconteceu na última terça-feira.
Por que isso é um fenômeno de longa duração, né? Porque são juízes jovens, para os padrões da nossa época, são juízes que podem influenciar o caminho, né, da política americana, da política brasileira, aí durante 30 anos, né, 40 anos. Então eles vão ter uma presença muito longa, vão ter uma participação em diversos tipos de processo e vão, de uma forma ou de outra, principalmente estar atuando de uma forma constante, enquanto uma força constante. Claro que nenhum homem, nenhuma mulher consegue afetar os fatos sociais de forma isolada. Mas é importante a gente perceber que, por exemplo, nos Estados Unidos agora a gente tem uma grande maioria de juízes conservadores. Isso ao longo do tempo vai acabar afetando os resultados que essa Suprema Corte vai emitir nos julgamentos que fizer. Tá, mas o que a Suprema Corte tem a ver com ilhas? Né? Que é a pergunta inicial daqui. Bom, quando a gente fala de ilhas, né, e a importância, a relevância estratégica delas, a gente tem que pensar justamente tanto numa curta duração quanto numa longa duração. A longa duração, nesse sentido, são mais lógicas de permanência ao longo do tempo. Então, muitas dessas ilhas, num período mais antigo, do século XVII até o século XIX, eram muito importantes porque a nossa tecnologia naval, até aquele período, não permitia grandes deslocamentos. Então você precisava de portos ao longo do Oceano Marítimo, do Oceano Atlântico, por exemplo, todo o Oceano Marítimo, mas do Oceano Atlântico, por exemplo, que ligassem, né, as colônias ou que servissem mais ou menos como via segura para os navios de um país. O Philip Steinberg é um geógrafo americano e ele tem um texto muito interessante sobre como que os países enxergavam também o mar como um espaço soberano, como um espaço também no qual, assim como na Terra, era possível estabelecer caminhos próprios, era possível estabelecer formas específicas, onde também era possível recolher imposto e criar, assim como no Game of Thrones lá tem a Estrada do Rei, que não é a única estrada, mas é a melhor. Só que ela é a melhor justamente porque se paga pedágio, porque se tem uma manutenção, tem tropas do rei, que isso também se aplicaria aí nesse período do século XVII até o século XVIII, mais ou menos, esses 2 séculos, também para as vias marítimas. Né? Ou seja, seria importante você ter algo como um colar de pérolas, né, ligando a metrópole às suas colônias. E no caso da Grã-Bretanha, para falar do caso das Ilhas Falkland, há até hoje um conjunto de ilhas que vão da Antártida até o Norte, a partir do qual pode-se ir para o Reino Unido, que são britânicas ainda. Né? Então, não só a gente tem essa continuidade na atividade, em que pese hoje a nossa tecnologia marítima seja bem diferente da tecnologia marítima do século XVIII, do século XVII, a gente ainda tem essa permanência, ou seja, essas ilhas elas continuam sob controle britânico. Só que ao mesmo tempo, essas ilhas elas vão ao longo do tempo se ressignificando, né, obtendo novos significados, já que outras possibilidades vão se abrindo. Hoje em dia, se a gente for pensar, essas ilhas elas representam de uma forma ou de outra um lugar a partir do qual esse conjunto de ilhas no Atlântico, né, ou seja, que criam meio que uma espinha dorsal no Atlântico sob domínio britânico, podem representar não só para o Reino Unido, mas também para o seu aliado especial, os Estados Unidos, um lugar a partir de onde exercer vigilância, exercer controle. Não à toa, a forma que a China pretende dar para sua exportação em direção aos Estados Unidos tem sido privilegiar o Oceano Pacífico ou criar um novo canal, como o canal a ser construído na Nicarágua para substituir o canal do Panamá, mas ainda assim não vindo pelo Atlântico, e sim pelo Pacífico, justamente porque se ela vir pelo Atlântico, você tem aí eixos de soberania do Reino Unido que pode fiscalizar, e não podemos esquecer, trata-se, como diz o meu grande amigo o professor Danilo Marcondes, trata-se de uma potência nuclear. Então, o Brasil, por exemplo, né, que observava o Atlântico Sul como uma zona
para onde potencialmente poderia expandir a sua hegemonia em direção à África, tem que se deparar com o fato de que há ilhas ali no Atlântico Sul que pertencem à Grã-Bretanha, que é uma potência nuclear. Assim como nós dividimos a maior fronteira da França. Porque a maior fronteira da França, que também é um país com armas nucleares, é com o Brasil, por meio da Guiana Francesa. Então, essas questões elas são interessantes porque nem sempre elas aparecem. E quando a gente confunde geopolítica, geografia das relações internacionais, com fatos cotidianos da política internacional, isso pode escapar, né? Isso pode não se realizar, não se apresentar. Então é interessante perceber isso e enxergar nesses fenômenos todas essas camadas de temporalidade, ou seja, para cada momento a gente vai ter uma representação e uma importância estratégica para esses lugares. Hoje, para que seria importante o controle de ilhas, né, por parte de países que estão muito distantes dessas mesmas ilhas? Vamos pegar o caso do Reino Unido. Né? Hoje a gente tem um processo que não é recente, que vem aí já meados dos anos 2000, 2005, 2006, de, por exemplo, revivência, né, reavivação da atividade pirata. Então nós temos ali no Golfo da Guiné, nós temos no Chifre da África, próximo do Canal de Suez, na região da Somália, mas também temos atos feitos pelo Donald Trump, por exemplo, de desvio de máscaras, de equipamento de proteção individual em direção aos Estados Unidos. Num mundo no qual pelo menos 80% do comércio internacional ainda se realiza por meio do mar, ser um Estado soberano que tem uma posição nesse mesmo mar, né, nessas áreas marítimas, se torna muito importante. Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia que nós estamos observando de exploração de recursos naturais, como petróleo, minério e outros elementos que podem ser obtidos a partir da exploração tanto da plataforma continental desses países, quanto do subterrâneo marítimo, traz também uma outra vantagem hoje de exploração econômica desses países, em que pese isso possa causar, e causa geralmente, profundos desequilíbrios ambientais nessas regiões. Uma última questão seria um posto de vigilância mesmo, um posto de controle, né? E ter a expansão, né, do seu território por meio da apropriação de algumas ilhas. Nesse sentido, é interessante a situação da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem a maior zona econômica exclusiva do mundo, né? Ou seja, a zona econômica exclusiva é a parcela do território, né, do mar, na verdade, que fica sob comando do país litorâneo a esse corpo d'água. Né? E ela tem a maior zona econômica exclusiva do mundo, sendo um dos menores países em território, mas justamente pela sua característica enquanto arquipélago e a quantidade de ilhas, né, que se espraiam e que vão somando quilômetros quadrados a essa zona econômica exclusiva. Então é bem interessante também pensar a partir disso. Muito das tensões que vão acontecer a partir de agora no Ártico, com o degelo das calotas polares, e que já estão acontecendo no Mar do Sul da China, envolvendo a China e seus vizinhos, derivam um pouco dessa perspectiva justamente da disputa com relação ao mar territorial, à plataforma continental e também à zona econômica exclusiva. Se ficou alguma dúvida, porque foi bastante coisa que a gente debateu nesse vídeo, não esqueça de colocar aqui no nosso canal e de comentar com a gente. Também, se quiser se inscrever nas nossas redes sociais, @Redes e Poder, e também aqui pelo YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigado e até sexta!